Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 11 até o versículo de número 22, que nos diz assim. Todos acharam? Digam amém. Amém. Quantos estão comigo nessa jornada? Diga amém, irmãos. Amém. Aleluia. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei com mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou para vós outros que estáveis longe, a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito, assim já não sois estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Podeis tomar assento. Meus amados irmãos, hoje é Santa Ceia, nós vamos precisar ser bem objetivo nessa palavra, nós vamos, em forma de síntese, nós vamos procurar ser bem objetivo para nós aproveitarmos, o tempo que nós temos. Até mesmo porque é um texto extenso e nós precisamos da graça de Deus para ter uma boa síntese e uma boa compreensão daquilo que o texto, está falando aos nossos corações. Portanto, nessa noite, o tema que circula nesses versículos que nós lemos é a unidade espiritual de todos os remidos. A unidade espiritual de todos os remidos. E o que significa a palavra remidos? Aqueles que foram comprados, aqueles que foram resgatados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo inicia nessa sessão do capítulo 2, ele está enfatizando, meus amados irmãos, o chamado dos povos que não são judeus, ou os povos que não são gentios, ou os povos que não são israelitas. Os irmãos sabem que o povo eleito, o povo escolhido, o povo da antiga aliança, o povo de Israel, os descendentes de Abraão. E quando nós estudamos a nação de Israel, quando nós estudamos, até mesmo porque quando se fala em Israel, nós sabemos que o judaísmo é derivado do povo israelita, Quem estudou acerca das 12 tribos de Israel, os irmãos sabem que depois do cativeiro babilônico,
ou melhor, a tribo que ficou em destaque foi a nação, ou melhor, a tribo de Judá. Então, quando nós estudamos acerca do povo eleito na antiga aliança, nós podemos falar nos hebreus, nos judeus ou israelitas. Amém? Portanto, quando nós lemos essa passagem, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele está fazendo menção, irmãos, à unidade, ao chamado também dos povos gentios. E quem são os gentios? Queria perguntar, tem algum descendente de judeu aqui? Levante a mão. Alguém que é da tribo de Judá, de Naftali, de Zebulum, ou de Simeão, né? Alguém? De repente você tem até uma, né, Gerson? Né? Você tem até uma descendência e não sabe. Por exemplo, se você perguntar assim, no tocante aos seus, né, antecedentes, por exemplo, tem gente aqui que nasceu no sul do país, tem gaúcho aqui? Quem é gaúcho aqui? Tem gaúcho. Quem é nordestino? Levante a mão aí. Tem nordestino aqui. Quem é de Minas Gerais? Tem gente de Minas Gerais aí, ó. Então, irmãos, nessa chamada miscigenação, nós sabemos que o Brasil é um povo, né, onde existe essa mistura, né, de etnias, né? Eu, particularmente, eu tenho aqui no meu sangue, né, parte dos índios indígenas, parte também dos africanos, né? Mas eu também descobri, segundo o estudo que o meu irmão fez, que nós temos uma descendência judaica, né? O nosso nome, sobrenome Pinto, da onde vem pintado, né? Tem a ver com uma tribo, segundo o meu irmão, lá dos judeus que foram morar lá para o Nordeste, lá para o Ceará, né? Então, quando você começa a estudar em relação aos nossos antepassados, né, é interessante saber disso, né? Mas a grande verdade, irmãos, é que quando nós estudamos acerca dos gentios, porque o texto aqui está falando dessa unidade de todos os remidos, e tem a ver com a nação eleita, os descendentes de Abraão, que são judeus ou israelitas, e tem a ver, irmãos, com os gentios. E quem são os gentios? São os povos que não são judeus. E aí nós podemos declarar os europeus, como, por exemplo, os gregos, como, por exemplo, né, os romanos, né, os italianos, os espanhóis, né, os brasileiros, etc, 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 etc. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que o alimento hoje é um pouquinho mais denso, né? É um pouco um alimento mais denso, porque a gente não pode ficar somente na papinha, né? A gente tem que avançar no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, o nosso propósito é justamente nós avançarmos nesse conhecimento, irmãos, porque é muito importante nós termos a noção exata da nossa posição em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, quando nós pensamos nos povos que não são israelitas ou judeus, nós pensamos nos gentios. E essa expressão gentio, que vem do latim, se nós formos pesquisar a origem dessa palavra, a origem é derivada de uma raiz chamada genitivo, ou seja, lá, gentio vem de genitivo, do latim, né? Que no hebraico seria goim. No hebraico seria goim, e no grego seria etnos. Olha só quanta coisa a gente aprende, né? Então, essas expressões podem ser traduzidas como, vamos ver, estrangeiros ou nações. Ou seja, são todos os povos que são estrangeiros à nação de Israel. Então, preste bem atenção, meus amados. Portanto, ao analisarmos essa parte final do capítulo 2, dessa epístola, nós podemos dizer que, pela graça de Deus, tanto os judeus quanto nós, gentios, somos unidos pela cruz de Jesus Cristo.
A cruz de Jesus nos uniu. Aleluia. Porque o povo eleito, por isso que nós cantamos no finalzinho, né, dessa primeira parte do culto, né, geração eleita, nação santa, povo adquirido, porque hoje, irmãos, nós estamos nessa condição. Nós fazemos parte agora de uma grande família que vai morar no céu. E os irmãos podem observar que aqui nós temos irmãos que nasceram em várias partes do nosso Brasil, mas nós compomos uma grande família que vai morar no céu. Uma grande família. Portanto, os judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo. Agora, o que nós podemos aprender nessa segunda parte do capítulo 2 dessa epístola? Irmãos, vou ser bem objetivo. Nós vamos ver, basicamente, três fatores que servem como cabides, né, para nós entendermos essa parte do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Então, vamos dizer, basicamente, três fatores que evidenciam a nossa união com os judeus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é a relação anterior de todos os gentios. Vou repetir. A relação anterior. Qual era a nossa posição anterior antes de Jesus entrar em nossas vidas? Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário? Nós vamos observar que essa relação anterior era uma relação, irmãos, em que nós estávamos na condição de estrangeiros, alienados, ou seja, separados de Israel. Olha o que diz o verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Nesse contexto aqui, a expressão carne não está se referindo à queda do pecado, em relação ao pecado, mas está se referindo, basicamente, irmãos, à condição do Estado humano, no sentido de nacionalidade. Então, aqui diz o seguinte, olha, preste bem atenção, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ou seja, na sua condição de nação, de posicionamento enquanto nacionalidade, vocês eram chamados de incircuncisão. E aqui nós temos que lembrar o pacto da circuncisão de Israel. Nós lembramos que quando Deus chama Abraão, ele faz um pacto, o pacto da circuncisão. E o que era o pacto da circuncisão? Todo aquele que fazia parte da aliança que Deus fez com Abraão tinha que fazer aquela espécie de operação que hoje, nos nossos dias, chamaríamos de operação de fimose, que era, né, cortar a pele do prepúcio do pênis do menino. Os irmãos lembram disso? Então, a circuncisão, todo aquele que se agregava à antiga aliança, ao antigo pacto com Israel, menino, ele precisava fazer esse ritual, ou seja, esse pacto, que era símbolo da sua união com Deus. Então, quando nós lemos no que diz aqui chamados incircuncisão, era que os povos que não tinham essa aliança, eles não tinham esse pacto. Portanto, quando nós olhamos para a nossa relação anterior, a nossa relação, irmãos, era de pagãos. E o judeu dizia assim, não, fulano de tal é pagão, é nem circunciso. Os irmãos lembram que quando Davi foi enfrentar o gigante filisteu, ele disse o quê? Oh, incircunciso filisteu! Porque eles não tinham, irmãos, ou seja, a posição anterior era uma posição de paganismo, de alienação, de separação do Deus eterno, Criador de todas as coisas. Então, irmãos, nós observamos que, olha o que diz o texto, incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne.
por mãos humanas. Ou seja, essa circuncisão era feita através de mãos humanas. E aí, nós vamos observar que, em segundo lugar, aqui nesse aspecto, para com Deus, como quem estavam afastados, sem conhecimento do Salvador, sem interesse da sua provisão. Ou seja, como diz o verso 12, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Ou seja, o nosso estado, o estado dos Efésios, também podemos aplicar às nossas vidas. Nós éramos, irmãos, alienados. Essa expressão alienado, nesse sentido, significa separados, alijados do concerto com Deus eterno. Oh, mas louvado seja Deus. Mas agora, em Jesus, nós nos aproximamos do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Portanto, o segundo fator que nós vemos aqui, basicamente nessa epístola, na parte dessa epístola, é que, pelo meio do qual essa alienação de Deus, ou seja, essa separação, tanto de Deus quanto da sua igreja, porque inicialmente, irmãos, igreja, eclésia, né? Essa congregação, esse povo congregado, essa assembleia santa, eclésia no grego, né? Significava a nação de Israel. Nós vivíamos separados, nós vivíamos alijados, nós vivíamos alienados, mas hoje em Cristo Jesus, essa separação, ela foi eliminada, a saber, pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia. É o que diz o verso 13. Observa o que diz o verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por isso, irmãos, que naquele grande dia, é muito importante ter a carteirinha direitinho da igreja, da congregação, aonde nós servimos ao Senhor aqui na terra, mas o que vai confirmar o nosso passaporte, ou seja, a nossa entrada naquele grande dia, na nova Jerusalém celestial, é o crachá do sangue do Cordeiro. Você pode dar um glória a Deus, você que já foi lavado e remido do sangue do Cordeiro de Deus? Aleluia! Então é pelo sangue de Cristo que nós chegamos perto do Salvador. Antes nós éramos pagãos, vivíamos em trevas, mas hoje, pelo sangue da aliança, da nova aliança, nós nos chegamos perto, aleluia, do Deus Altíssimo. Por isso, irmãos, que agora, irmão, como é que está gostoso aqui a presença de Jesus? Você está sentindo a presença de Deus? Oh, aleluia. Então, vejam bem, irmãos, nós vemos aqui claramente que por causa do sangue de Jesus nós fomos aproximados. É o que diz o verso 13, vou repetir aqui, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Por quê? Porque, irmãos, Ele satisfez as exigências da justiça e garantiu a nossa reconciliação com Deus. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, isso nos lembra do sacrifício redentor expiatório da antiga aliança. Os irmãos lembram que no antigo pacto, quando um judeu queria se aproximar do Criador, quando ele estava em divergência, quando ele estava numa condição desfavorável, ou seja, em pecado, o que ele fazia? Ele levava um animal, um cordeiro sem defeito, sem mácula, para o sacerdote, para ser imolado, para ser sacrificado.
para que o seu pedido de perdão, a sua reconciliação fosse aceita por Deus. Isso era só para os judeus. É claro, tinha alguns que se aproximavam de Israel através, de uma aproximação, quando a pessoa fazia um pacto de servir ao Deus Todo-Poderoso, mas exigia uma série de exigências na antiga aliança. Mas agora, irmãos, como diz o verso de número 14, olha o que diz o verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado, ou seja, jogado por terra a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade. Nós éramos inimigos do Criador Todo-Poderoso, inimigos de Israel, mas agora em Cristo Jesus, irmãos, nós podemos declarar que nós somos chamados de irmãos também dos judeus. Aleluia! Por isso, se um dia nós tivermos o privilégio em Israel, nós vamos encontrar irmãos judeus lá, da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, da tribo de Simeão, das tribos de Israel. Aleluia! Dizer, você é meu irmão em Cristo. Por isso, irmãos, que na igreja de Jesus, independentemente da cor da pele, independentemente da etnia, independentemente da nacionalidade, inclusive, conta-se que na Segunda Guerra Mundial, aí tinha um lado o soldado alemão, o soldado, dos países aliados. Diz que quando um olhou do lado, olhou do outro, aí estava na batalha, naquele confronto, o outro lá, caramba, aí sentiram alguma coisa, o outro lá, aleluia! Aí o outro soldado lá, aleluia! Os dois eram crentes, só que de nações diferentes. Aí largaram a arma, se abraçaram e voltaram. Porque hoje nós somos irmãos em Cristo. Você pode dar glória a Deus? Então diga para o seu irmão que está do céu, que bom que você está aqui nessa noite, porque você é meu irmão em Cristo. Você é meu irmão em Cristo, aleluia. Nós somos irmãos, aleluia. Aleluia. Então, irmãos, Ele aboliu a inimizade. Ele aboliu a lei na forma de instituições mosaicas, ou seja, todos aqueles regulamentos que, por causa de tempo, a gente não pode falar agora aqui, mas aqueles sacrifícios da lei mosaica, de animais, de cerimoniais, enfim, etc, etc, etc. Tudo aquilo foi removido, ou seja, a parede da separação entre os judeus e os gentios, ambos os quais, unidos agora, nós formamos um corpo chamado a Igreja do Deus vivo. A igreja que vai morar no céu, aleluia! Como diz aqui, nós fomos reconciliados. Olha o que diz o verso 15. Ele aboliu na sua carne, ou seja, quando Jesus recebe a coroa de espinho, prego nas mãos, prego nos pés, quando ele se entrega em sacrifício vivo, como pão vivo, por isso que na Santa Ceia hoje, na Nova Aliança, o pão simboliza o corpo de Jesus, e o sumo da vide representa o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! Então, irmãos, na sua morte na cruz do Calvário, olha o que diz o verso 15. Ele aboliu na sua carne, ou seja, no seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Hoje nós temos paz. Porque Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, Ele conquistou a nossa paz. Foi isso que Ele disse, deixo minha paz e minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não importa, irmãos, o tipo de delito ou pecado que outrora na nossa vida, antes de conhecer a Jesus, quantas pessoas carregavam no seu coração traumas por causa de pecados terríveis, pecados só de lembrar da tristeza na alma.
mas por causa do perdão, por causa do sangue derramado, nós temos, o aplacamento da nossa iniquidade, ou seja, a ira de Deus foi aplacada por causa do sangue do Calvário, aleluia. Sinta-se perdoado hoje, minha irmã, sinta-se perdoado hoje, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Por isso que João disse, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todas as nossas iniquidades. Aleluia. Então é pelo sangue de Jesus, porque, irmãos, Ele promoveu a paz, nos reconciliando com o nosso Criador. Aleluia. Portanto, todos os gentios, através de Cristo, nós podemos declarar, em terceiro lugar, todos os gentios, através de Cristo, estão unidos em um só povo, juntamente com os judeus. Nós estamos unidos. E isso, irmãos, é através do acesso efetuado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem é que traz a realidade do sangue de Jesus para mim e para a tua vida, irmão? Quem é que traz essa realidade espiritual? Hoje pela manhã aqui, na hora da escola bíblica dominical, teve um mover de Deus aqui, na pessoa do Espírito Santo. E quem é que traz o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança? É o Espírito Santo de Deus. Foi falado aqui pela nossa irmã Tamara, no tocante, a alegria do Senhor é a nossa força. E quem é que traz essa virtude da alegria em nós? É o Espírito Santo de Deus. Quantos já sentiram a presença dele hoje aqui? Então, glória a Deus aí, irmãos. Essa alegria é produzida pelo Espírito Santo, e isso só é possível porque Jesus nos reconciliou e fez um povo só com Deus Todo-Poderoso. Por isso que no versículo de número 18, olha o que diz Paulo. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Aleluia, em um Espírito. Oh, aleluia, que Espírito é esse, irmão? Esse acesso, essa unidade, essa unificação, ela é produzida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos, sim, considerados como concidadãos santos da família de Deus. Nós somos considerados agora uma família, irmão. Nós temos que entender que cada reunião da igreja, cada momento, nós estamos celebrando em família. Nós temos duas famílias, a família natural e a nossa família espiritual. Por isso que nós somos chamados de irmãos. Nós somos família, por isso que nós temos que viver em amor, em fraternidade, em solidariedade, em unidade, em união, porque nós somos uma família. Oh, aleluia! Por isso que ontem aqui nós estivemos nos alegrando com a família do nosso irmão Elias, porque como a palavra de Deus nos ensina, nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Com aqueles que choram. Então, meus amados irmãos, hoje nós somos considerados como concidadãos. Não é o que diz o versículo 19? Assim, já não sois estrangeiros. Paulo está dizendo aos Efésios, mas se aplica também a nós. Não são estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos. Concidadãos, ou seja, assim como os judeus e os israelitas são cidadãos dos céus, da Nova Jerusalém, eu e você também somos. Oh, aleluia! Nós vamos andar em terra de ouro.
Você crê que você vai andar, aleluia, em terra de ouro, ali naquele grande dia, na Nova Jerusalém que nos espera. Nós somos família de Deus, concidadãos, santos e membros dessa família. Somos considerados ou reputados como porções constituintes daquele templo no qual habita o seu Espírito. É o que diz os versos 20, 21 e 22. Olha o que diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Hoje, meus amados irmãos, nós somos reputados, nós somos considerados ou constituídos como parte daquele templo no qual habita o Espírito Santo de Deus. Lá no Antigo Testamento, a presença de Deus se dava no tabernáculo ou no templo antigo, mas hoje, irmão, esse grande templo é toda a igreja de Jesus unida, judeus, gentios. Por isso que a presença de Deus está no nosso meio. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Diga para o seu irmão: você é templo do Senhor. Diga. Nós somos templo do Espírito Santo, membros do corpo de Cristo. Por isso que nós temos que cuidar desse templo, em santidade, santificação, obediência. E tudo isso, irmãos, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto claramente. Olha, voltando ao verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, essa revelação, essa iluminação especial foi dada aos apóstolos, aos profetas. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Oh, grande fundamento supremo é a rocha, e essa rocha é Jesus Cristo, o Senhor. É Ele, essa pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado. Oh, por isso, irmãos, que nós nos reunimos também em pequenos grupos. Em pequenos grupos, grupo de pastoreio, Gessels, ou célula, enfim, porque nesses pequenos grupos nós celebramos a nossa unidade. Nós congregamos, nós nos unimos, porque nós somos uma família. Nós somos irmãos. Como diz aqui o texto, olha, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Não existe essa história, irmãos, de alguém querer ser igreja, viver separado da comunhão dos irmãos. Isso é um pensamento errado. Eu quero ser crente sozinho. Então, isso não é igreja. Ser igreja é viver em comunhão com os irmãos. Cada crente faz parte desse corpo, é membro desse corpo, dessa grande família que vai morar no céu. Aleluia. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em Espírito. Oh, aleluia! Nós estamos sendo edificados na presença do Senhor. Portanto, meus irmãos, louvemos ao Senhor pela sua graça, pelo seu favor não merecido em Cristo. Porque hoje nós podemos também dizer e cantar com os judeus. Por isso nós cantamos essa canção que fala acerca disso, como diz lá em 1 de Pedro 2,9. Joga aí na tela, por favor, para a gente fechar. 1 de Pedro 2,9, que diz o seguinte:
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então diga para o seu irmão que está do seu lado: você é sacerdote real, você é nação santa, povo eleito de Deus. Oh, glória! Antes vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinham aliança nem misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aplaudam o Senhor, vamos colocar de pé, aplaudam o Senhor. Isso é graça de Deus. Coloca a mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus por essa graça bendita, por essa bênção maravilhosa. Coloca a mão no seu, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Pai, obrigado, Senhor, por tanta misericórdia. Obrigado, Senhor, porque um dia em Cristo Jesus o Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos reconciliou contigo mesmo, através da aliança do Calvário. Oh, aleluia! Agora, Senhor, nós somos sacerdócio real. Obrigado, Senhor, porque agora nós também somos parte, nós somos exclusivos, ó Pai, aleluia! Obrigado, Senhor, por tanta misericórdia, porque agora nós somos parte da sua grande família, a família que vai morar no céu. Oh, aleluia! Glória a Deus. Adore o Senhor.